Num congresso que é dedicado à inovação na indústria e também em alguns aspectos de forma mais abrangente também, quando se fala hoje em termos de mobilidade, em grande escala sobretudo, pensa-se na eletrificação dos meios de transporte. Paulo Maisonave é head da Enel X e vai explicar para a gente o que é que vem se desenvolvendo mais em termos da aplicação da inovação nesses meios de transporte que remetem muito à questão da eletrificação. Esses conceitos todos ele vai contar para nós como é que estão funcionando. Prazer te receber aqui no set do SBT News. Tenho tempo suficiente de estrada, vou confessar para os meus amigos aqui, para me lembrar, desde pequeno, percorrendo o centro de São Paulo, o Centro Velho, a gente tinha lá os trólebus, né, aqueles ônibus engatados no cabeamento elétrico. Ainda existem hoje, mas quase que são, não exclusivamente, mas são quase só atração turística, mas já foram meio de transporte de massa larguissimamente utilizado. Não é disso que a gente está falando. De lá para cá, e bota tempo nisso, a gente hoje está assistindo à necessidade da eletrificação dos meios de transporte. Onde é que a Enel entra nisso? O que é mais interessante que você falou, mas no momento que foi criado a indústria do carro a combustão, também existia naquele tempo já a indústria do carro elétrico. Então surgiram várias formas de transformar o cavalo como meio de transporte num carro que fosse mais tecnológico. E a indústria do carro a combustão, ela cresceu justamente com a inovação nos processos tecnológicos e ganhou essa corrida até que os carros elétricos tivessem uma tecnologia adequada, um armazenamento de energia e uma possibilidade de competir sobre as mesmas condições com os carros a combustão. Quando a gente fala de transporte sobre trilhos, né, obviamente você não fala mais em veículos a combustão. Sim. Então você tinha lá o Maria Fumaça, né, o trem a carvão, o trem a lenha. Aquilo acabou. Imagina você pensar num trem Maria Fumaça no metrô de São Paulo. No metrô de São Paulo. Né? Então por que não existe isso? Porque as condições e a inovação de colocar um transporte público sobre trilhos embaixo da terra exigia que você tivesse um transporte eficiente, que não gastasse tanta energia e principalmente que não poluísse. Porque você ia morrer todo mundo dentro do buraco, certo? Ninguém ia respirar. Então, o transporte público de massa já foi eletrificado há muito tempo. Como você falou, o bonde, o trólebus, né, o trem, o metrô são eletrificados. Agora a gente está consolidando dentro da indústria a transformação da mobilidade elétrica individual, ou seja, dos carros, né? E o transporte sobre rodas, que é muito interessante, o transporte público sobre rodas, que são os ônibus, né? A Enel apoiou o investimento, os primeiros ônibus elétricos que chegaram em São Paulo agora nesse mês, com a primeira frota grande do Brasil em ônibus elétricos e agora com uma perspectiva de eletrificação também dos ônibus elétricos. Rapaz, você está falando, eu estou pensando naqueles veículos de transporte de massa, e o tamanho da bateria. Como é que é isso? Porque existe ainda muita discussão, claro, existe muito avanço já implementado do ponto de vista da autonomia dos veículos. No caso dos ônibus, como é que faz? A gente tem que se perguntar como é que faz um a diesel primeiro, que é muito interessante. Você sabia que um ônibus com muita gente num trânsito de São Paulo tem uma eficiência de 2 km por litro de diesel? Eu desconfiava, mas eu não queria ouvir isso em números tão frios. Então, se tem um ônibus com 200 km que ele faz normalmente diariamente, ele tem que fazer ele tem que botar 100 litros de diesel. Então, a eficiência, a necessidade do diesel, quando a gente olha em transformar ele para eletrificar, também a solução de armazenamento de energia dentro dos ônibus hoje propicia que você tenha em todo o assoalho, todo o piso, embaixo do piso ali, a bateria distribuída, né, e que dê a mesma energia necessária para rodar os meios de 200, 250 km diariamente. É uma mega bateria. É uma bateria relevante, nenhum bicho de 7 cabeças, hoje a tecnologia super avançada, a mesma bateria que a gente vai encontrar no nosso celular, em maior escala, você tem a capacidade de armazenar a energia de forma muito mais eficiente durante o transporte para o ônibus elétrico. E tem aquele conforto adicional do silêncio, porque os automóveis não fazem barulho nenhum. Como é que fica no caso dos ônibus? É o grande ponto, eu também gostaria de poder explicar isso, a importância. Quando eu conheci o primeiro operador que fez a transição no Chile,
ele falava: Paulo, eu estou transformando isso em eletrificado porque eu estou perdendo o cliente. E não é por custo, não é por ser mais rápido, mas é porque o meu cliente quer algo confortável e saudável. Então, no momento que você eletrifica o seu transporte, pensa no metrô, você quer algo que não vibre, não polua e não faça som. Porque você está ali no seu momento de transporte, você quer ter um ambiente confortável, um ambiente saudável. Tem tudo a ver com a saúde do condutor e a saúde de quem está pegando esse transporte. A Enel X-Way, ela é responsável por criar soluções de infraestrutura de recarga para esses equipamentos. Então, a gente fornece a energia elétrica de forma inteligente, tecnológica e protegida e segura para que esses meios de transporte possam ser carregados da melhor forma. Esse é o papel do nosso grupo em suportar a eletrificação dos transportes de modo geral. E eu imagino que ao longo do processo também vai se reduzindo o custo, digamos assim, das implantações e do desenvolvimento das próprias peças, vou chamar genericamente de peças, que vão compor esse veículo como um todo. É de se esperar por isso. Não há dúvida, porque a forma do veículo elétrico ele tem muito menos peça, a forma de construção, a escalabilidade, muito menos manutenção. Então, obviamente, o custo ele tende a cair vertiginosamente. Tem uma questão hoje de escala da indústria. Então, você tem hoje uma demanda ainda pequena comparada com o setor incumbente, que faz com que a dificuldade de você aumentar a produção e ter uma economia de escala durante a produção. Mas isso, ao longo do tempo, vai se tornar muito econômico, né? Cada vez mais econômico. No Brasil mesmo você tem visto os preços dos carros elétricos baixando e acessíveis à população, porque justamente você tem aí grandes ofertas e grande demanda por essa opção. Porque passa por aquilo que você falou, a sociedade está exigindo isso, né? As pessoas estão sensibilizadas para isso, querem ver o planeta continuar existindo, né? Estão demandando isso e as grandes empresas estão oferecendo. A gente só pode esperar que seja cada vez melhor. Eu acho que a inovação da indústria também vai muito pela inovação do modelo de negócio e pela percepção do cliente sobre as inovações que ele quer ter. Então, o consumidor ele demanda muito. Então, quando o consumidor demanda, eu quero algo ambientalmente correto, eu quero algo mais eficiente, eu quero algo mais barato, mais limpo, você começa a buscar soluções para atender essa demanda. Então, o movimento vai muito também em entender o que a sociedade está buscando. Se a sociedade está buscando menos carro, ou carros mais eficientes, menos barulho nas ruas, menos poluição, né, um transporte mais confortável, e isso faz com que a indústria se inove e entregue as soluções adequadas. O outro ponto importante, quando você pensa em carregadores, né, a nossa tecnologia permite que o consumidor ele tenha um controle, uma gestão sobre o uso da sua energia. Coisa que no posto de gasolina você não tem. Você fala assim, abastece aí, enche aí, né? Enche o tanque. Vamos ver até onde vai. Ou me dá R$50 só que eu não estou com muita grana. Mas no carro elétrico você pode decidir a hora que você quer carregar, aonde você quer carregar, como você quer carregar, rápido, lento, devagar, pode ser em casa. No trabalho, em casa, no meio da rua, em viagem. Então você se torna um prosumidor, né? Você começa a definir o que você quer fazer, inclusive tendo benefícios com relação a isso. Você não pode chegar em casa e começar a usar o teu carro elétrico, sendo que a tua carga está alta em casa. Você pode carregar de madrugada, quando o custo da energia está menor, quando você tem menos uso da energia. Então, isso tudo dá uma consciência para o consumidor que ele está fazendo a coisa certa. Isso é muito interessante de perceber como a revolução tecnológica e a inovação impacta as decisões do consumidor. Comportamento. Muito obrigado. Prazer te receber aqui. Muito obrigado, Até a próxima vez. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.